Conectados pela dor. Esse é o tema que nós queremos conversar durante o mês de setembro com a igreja, pela manhã, nos cultos de 8h30, das 11, como também tarde e noite nos cultos das 16h30 e 18h30, que é o que a gente está aqui hoje. Queria pedir para você abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, é o texto que nós vamos ler, do versículo 1 ao versículo 8. Mateus, capítulo 9, do versículo 1 ao 8. Se você perceber que alguém perto de você está sem Bíblia ou está com dificuldade, por favor, chegue junto, ajuda, para que todo mundo possa ler, tá bom? Você está visitando a gente hoje, seja muito bem-vindo. Deus abençoe muito você. Logo depois do culto, você pode, se quiser, procurar conhecer melhor os caminhos para se envolver com o Senhor Jesus aqui em nosso meio. Você pode procurar lá fora, o pessoal ali na frente, algum diácono da igreja também. E essas pessoas querem lhe abraçar melhor e, de repente, até lhe encaminhar um pequeno grupo, alguma caminhada de discipulado, para a gente poder caminhar junto como igreja, lhe conhecer melhor, e você não vir aqui aos cultos dominicais e voltar para casa e vir e voltar, e vir e voltar, sem que haja esse contato aqui coletivo, comunitário, para que a gente possa caminhar junto e abençoar e ser abençoado por Deus através da sua vida também, da sua família. Então, é sempre uma alegria grande recebê-los. E eu sei que não estou falando a pessoas que vieram pela primeira vez, mas pessoas que de repente têm vindo aqui aos cultos, um domingo, outro, e eu daqui de cima até já reconheço alguns, e quero dizer a você, a gente quer lhe conhecer melhor, quer caminhar mais perto, e quer que você se envolva mesmo, para a gente caminhar mais na palavra do Senhor. O texto é Mateus, o capítulo 9, ela é uma história que se repete, ou ela é contada por Mateus, por Marcos e por Lucas. No caso, Marcos relatou primeiro essa história no capítulo 2, e Mateus aqui no capítulo 9, e Lucas no capítulo 5 também vai relatar essa história. Cada um traz alguns elementos novos. Talvez Mateus seja o mais sintético de todos esses, quando ele vai falar o seguinte: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes o coração, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitas o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o que, irmão? Você pode ler aí bem forte? Exatamente. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos pedir a iluminação, a graça, o poder que vem do Teu Espírito, Senhor, na nossa vida, Pai. Porque se for somar o que temos aqui, só vai ter falta de habilidade, fraqueza. E a gente clama que o Senhor, na Tua misericórdia, possa nos abençoar com a Tua palavra. Conectar essa narrativa maravilhosa do Evangelho com a nossa vida.
pequena, medíocre, com lutas, dificuldades, muitas vezes até com a própria cegueira, com o coração duro. Nós queremos te pedir, Senhor, nos abençoa, derrama sobre nós da tua graça, Pai, que cada um que entrou aqui hoje à noite possa se sentir acolhido pelo Senhor e também acolhido pelo teu povo. A gente possa adorar o teu nome de forma comunitária aqui, ó Deus, para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Esse mês de setembro é o mês que a gente falou já, o mês amarelo, há uma preocupação a respeito da quantidade de pessoas que estão morrendo por causa de suicídio, estão ceifando a própria vida. É tão estranho falar sobre isso, até que pela manhã eu me confundi falando que pessoas estão sendo vítimas do suicídio, e na verdade esse é um pensamento moderno, não é o meu pensamento sobre o assunto. Mas a gente ouve tanto a expressão do suicídio, como pessoas sendo vítimas de situações, de circunstâncias, que sem querer acaba a gente falando. O fato é que o suicídio hoje tem matado mais gente do que o HIV, tem matado mais gente do que o próprio câncer no mundo. Alguns estudos vão apontar para a gente como o suicídio e eu posso colocar relacionado com o suicídio, porque o suicídio é a última faceta aí desse tipo de sofrimento do coração, da mente, mas todos os problemas que estão ao redor, que estão envolvidos nessa temática, têm adoecido demais as pessoas. E é no mundo inteiro, irmãos. A verdade que é um problema das grandes cidades também. E talvez você conheça alguém ou esteja enfrentando uma situação bem difícil na sua vida, na sua mente, no seu coração. Talvez você conheça alguém, provavelmente, que luta contra uma depressão, contra um síndrome de pânico, contra medos e temores da alma, da mente. E possivelmente você sabe bem o que a gente está falando aqui. Só que, infelizmente, parece que nós como igreja perdemos a autoridade, a ousadia, o poder para, nesse mundo perdido, continuar pregando a solução para esse mundo. Eu acredito que eu penso que a gente acreditou numa grande mentira que o mundo moderno deixou para nós, de que a igreja não tem resposta para as grandes questões da nossa sociedade, que a igreja não tem resposta para os grandes temas da nossa sociedade, e que a igreja tem que se contentar em viver somente naquele âmbito espiritual, religioso, que ele não tem contato nenhum com a parte real das coisas do mundo, com as situações, com os problemas. Na verdade, para cada situação e problema, há uma solução, há órgãos que são colocados para solucionar, há ideias, há valores, há pensamentos, correntes, pessoas que são designadas para resolver, mas a igreja parece que perdeu a sua força de um povo que proclama, de um povo que tem uma mensagem, de um povo que não é a solução para esse mundo, mas conhece quem é a solução. Eu não estou querendo dizer, irmãos, que a Igreja Presbiteriana das Graças é a solução para Recife, para as pessoas que convivem perto da gente, que estão sofrendo muito, sofrendo por causa de frustrações, talvez a traição, sofrendo por situações econômicas que, quando bate a nossa porta, ela meio que desencadeia um bocado de outras situações no nosso coração. Quando falta comida dentro de casa, quando o dinheiro acaba, é verdade que
essa coisa mexe demais com a gente. E mexe com muitas áreas, tem muitas famílias sendo destruídas por inúmeros problemas. E nós convivemos com elas. Elas estão aqui em Recife. As pessoas que estão se jogando de prédios luxuosos aqui de Recife. Não somente lá na Universidade Federal, como é conhecido aquele prédio lá, o Cefis, mas pessoas estão sofrendo em diversos lugares. Em lugares mais pobres, pessoas que estão sofrendo não por causa da fome, da falta de comida, mas estão sofrendo porque falta Jesus no coração, falta o Evangelho e estão adoecendo no próprio sofrimento, muitas vezes estimulado pela cobiça, pelo consumo e pelo estilo de vida frenético que nós vivemos dentro da cidade, como também pessoas muito ricas, que com seu dinheiro já compraram tudo. E porque já compraram tudo, e já provaram de tudo, e não conseguiram encontrar nada em tudo o que eles têm, continuam sofrendo, o coração vazio, não tem necessariamente problemas éticos, não tem necessariamente problemas com drogas, com álcool, talvez pessoas que são eticamente corretas, que têm uma boa saúde, que se cuidam, que gostam dessa coisa do fitness e tudo mais, mas eles estão com o coração perdido. E estão aí dentro, grandes apartamentos de grande luxo que nós vivemos hoje em dia na nossa sociedade. Buscando alguma coisa que seja mais frenética do que a outra, buscando alguma experiência que seja mais avassaladora do que a última, buscando alguma solução para o problema do meu coração, buscando alguma solução para os problemas que eu consigo ver, visualizar ao meu redor. Mas a verdade é que essas pessoas, muitas, inúmeras, estão cegas e elas não conseguem nem ao menos perceber qual é a real questão, qual é a real situação que aprisiona, qual é a real situação que enfraquece, qual é a real situação que traz fraqueza ou que traz uma espécie de opressão. Essas pessoas não conseguem nem imaginar. Alguns vão dizer que é porque meu marido me deixou e eu tinha tantos filhos para criar e eu não tive dinheiro e eu não tive condição. Outro vai dizer que foi porque a empresa faliu e com a demissão e a perda do dinheiro, das economias, o mundo se acabou. Outros vão dizer que é por causa de uma doença que acometeu desde pequeno e por causa disso não consegue ter fé, não consegue crer, não consegue perceber. Outros vão dizer que tentaram resolver seus problemas na igreja, mas dentro da igreja encontraram um bocado de tragédia, de coisas ruins, e por causa disso não querem mais, abrem mão de tudo. O fato é que nós teríamos aqui muitas narrativas e normalmente nenhum desses consegue enxergar qual é o verdadeiro problema, qual é o real problema. A igreja, nós irmãos, não somos a solução para Recife. Nós não somos a solução para aquela família. Não é trazer para cá, ou trazer para um pastor da igreja, ou trazer para esse lugar aqui. Nós não somos isso. Mas irmãos, nós conhecemos quem é a solução. E nós temos conhecido quem é de fato a solução para aquilo que nem ao menos eu consigo perceber que existe, que é um problema real no meu coração. Nós conhecemos, nós não temos, mas à medida que Jesus me tem, à medida que Jesus nos tem em uma vida consagrada, de uma forma inteira para Ele, Jesus vai se apresentando aqui na terra através da nossa vida. Presta bem atenção para você não perder a linha de raciocínio. Eu não sou
não é Daniel, não tem nada a ver comigo. Eu não tenho condição nenhuma de resolver, nem ao menos os meus problemas. Mas à medida que Jesus me tem, à medida que Jesus toma conta e se apodera da minha vida, esse Jesus se faz uma proclamação viva, ativa, relevante o tempo todo, à medida que eu e você estamos nos relacionando com as pessoas, encarnando o Evangelho de Jesus, proclamando a graça de Deus, mesmo quando estamos calados, mas também quando falamos, mas também quando temos ousadia e coragem para abrir a boca e não para nos calarmos, como que pessoas que estão acreditando mesmo nessa grande mentira que nós não conhecemos, nós não temos nenhuma solução, nós não temos nenhum caminho para a nossa cidade, para as famílias ao nosso redor. Realmente a igreja não tem nada disso. Muitas sociedades nos séculos passados se organizaram, muitas cidades foram organizadas ao redor de igrejas. Se você lê a história do Novo Testamento bem direitinho, você vai ver como o Evangelho, à medida que entrava nas cidades, mexia com as suas estruturas. E aquela cidade era movida, aquela cidade era tocada por causa do Evangelho na presença dos discípulos dele aqui na terra. À medida que Jesus tinha a sua igreja para si, se fazia presente aqui na terra. Esse texto mesmo que nós lemos, Jesus volta para a sua cidade. E veja o que acontece, enquanto Jesus está em casa, chega a ele uma pessoa que está doente. Marcos diz que 4 amigos levaram ele até Jesus e tinha tanta gente na casa lá que as pessoas tiveram que descer o amigo pelo telhado para que ele pudesse ter um encontro com Jesus. Mas o fato é que Jesus está em casa, Jesus está na sua cidade. E talvez Jesus pudesse ser aquele cara que diga assim: eu viajei tanto a trabalho. Porque Jesus viajava mesmo andando, proclamando, vivendo o ministério. Eu viajei tanto a trabalho que eu quero ir para casa descansar. Mas Jesus não tinha esse direito. É ou não é, irmão? Isso que a gente muitas vezes quer tanto, não é? Eu vou para casa, eu vou descansar. Jesus não tinha isso. Quando Jesus estava em casa, levavam para ele, pessoas que estavam doentes, pessoas que estavam atormentadas de espíritos imundos. Religiosos iam até Jesus para conhecer um pouco sobre a vida eterna também. Mulheres carentes do Evangelho de Jesus procuravam Jesus a fim também de encontrar a verdadeira vida eterna. Publicanos, prostitutas, religiosos, todo tipo de pessoas que viviam naquelas cidades procuravam Jesus. E muitas delas tiveram sua vida transformada. Muitas tiveram um encontro real, verdadeiro com Jesus. E a partir desse encontro, não somente uma vida individual foi mexida e foi transformada, mas toda uma geografia, toda uma localidade, ela era mexida, tocada, confrontada e transformada por aquela proclamação do Evangelho. Posso pensar aqui com você inúmeras situações. Por exemplo, quando aquela mulher que é chamada samaritana, em João capítulo 4, ela tem um encontro real com Jesus. Ela ia buscar água ao meio-dia, no pior horário do sol, para que ninguém pudesse vê-la por causa da vergonha da sua história de vida, de tantos maridos que ela tinha tido e de uma sede profunda na sua alma, e ela ia buscar água ali ao meio-dia. Jesus vai lá ao encontro daquela mulher. Quando aquela mulher reconhece que Jesus é o Cristo, ela volta lá para a sua terra e começa a falar para os seus
que tinha encontrado o verdadeiro Messias. E Jesus passa um tempo ali, e muitos creram no Evangelho de Jesus por causa daquela mulher. Jesus, quando viajava pregando e ensinando o Evangelho do Reino, por onde Jesus passava, havia casas que o acolhiam, e à medida que acolhiam Jesus, o Evangelho estava sendo o tempo inteiro vivido e proclamado. E por onde Jesus passava, o seu reino chegava. Por onde Jesus passava, a sua autoridade, ela conectava situações e trazia situações, ou melhor, transformava situações que estavam completamente despedaçadas, completamente destruídas, a uma ordem natural, perfeita e harmônica. Jesus fazia isso com famílias, Jesus fazia isso com pessoas que estavam enfermas, Jesus fazia isso com pessoas que estavam endemoniadas, como aquele gadareno que atormentava tanto a sua cidade por causa de tantos demônios que ele tinha no seu próprio corpo, que ninguém conseguia prendê-lo. Ele vivia pelos sepulcros por aí. Mas Jesus repreende, aquele homem é liberto, e Jesus manda aqueles demônios para os porcos, e os porcos eles são lançados precipício abaixo, e Jesus chega até mesmo a ser expulso daquela cidade. Era assim a dinâmica do Evangelho. Na verdade, uma dinâmica que envolvia um movimento que o tempo inteiro estava acontecendo, e esse movimento era a própria autoridade de Deus, era o próprio Deus que encarnando, estava pregando e vivendo e inaugurando e trazendo o reino de Deus, que é a luz do Pai em lugares em que há trevas. Jesus fez isso, e no final da sua vida, quando ele morreu e ressuscitou e passou ali 40 dias com os discípulos, proclamando mais sobre o reino de Deus, ensinando a eles mais a respeito do reino de Deus. Isso que nós lemos aqui em Mateus capítulo 9, ele diz para eles: esse que tem autoridade não somente para curar, mas ele tem autoridade até mesmo para resolver aquilo que ninguém na face da terra consegue resolver. Ele tem autoridade para perdoar pecados. E essa mesma autoridade, é dessa mesma autoridade que ele fala, dizendo que ela me foi dada no céu e na terra. E por causa dessa autoridade que lhe foi dada, nós podemos ir, nós podemos andar, nós podemos sair, nós podemos viver dentro da nossa cidade, fazendo discípulos do Senhor Jesus, porque por onde passamos e onde pisamos, o Evangelho e o reino de Deus é chegado. Porque o anúncio vivo de Deus, do reino de Deus, hoje é através da minha vida e é através da sua vida. Nós somos esses que andam meio que com um alto-falante, tempo inteiro. Por onde chega, está dizendo como João Batista, o reino de Deus está próximo. Ou como Jesus disse, ele já chegou. Por onde passamos, temos uma proclamação diferente, seja ela para um enfermo que está no hospital, para uma pessoa que está em cima de uma janela querendo se jogar, para um casamento que está sendo destruído pelo pecado, para um coração tão triste e amargurado que não consegue mais dar um sorriso, para alguém que porque tem dinheiro e tem poder, acha que pode ganhar o mundo e comprar tudo e todos, é a mesma proclamação. Para ricos, para pobres, para pessoas que andam cheias de gente, para pessoas que vivem solitárias num deserto, mesmo vivendo numa cidade extremamente populosa. É a mesma proclamação, é a mesma encarnação, é a mesma autoridade. E não é autoridade simplesmente para dizer a um coxo, levanta-te e anda, mas é autoridade para olhar nos olhos das pessoas e proclamar o perdão dos pecados através de Jesus Cristo. Só que parece que essa coisa não tem sempre um mais.
Sabe por que tem sempre o mais? Porque a gente acredita na mentira. Algumas mentiras. E talvez o fato de morarmos numa cidade com muitas conexões, com muito conhecimento, com muitos pensamentos, com muita educação, escola, coisas que você leu, assiste na televisão, a gente acreditou. Nós acreditamos, por exemplo, que uma coisa é a igreja e a religião, e outra coisa é a política, e outra coisa é a economia, e outra coisa é a família, e outra coisa é a escola, e outra coisa é a minha vida de casado, e outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Nós acreditamos nisso. Aquela chamada bela época do século XIX, que trouxe para nós aí vários fundamentos teóricos, enquanto a Bíblia estava sendo solapada o tempo inteiro dentro dos seminários teológicos, de gente se levantando para dizer que ela não era mais a palavra de Deus, que ela não tinha mais poder, não tinha mais autoridade. E à medida que isso acontecia, se formavam novos pastores e missionários com essa mesma mentalidade, entrando nas cidades e não tendo mais poder e autoridade para proclamar a palavra e o evangelho. Surge aí um bocado de ciência. Sociologia, ela tem um surgimento mais ou menos nessa época, e ela vai apresentar para nós diversos caminhos e soluções para os problemas da nossa sociedade. É fácil você ligar a TV e num jornal desse aí encontrar um sociólogo ou um filósofo ou um economista falando a respeito da cidade, falando a respeito dos problemas, apontando soluções para a nossa cultura, para a violência, para um bocado de coisa que a gente vive hoje. É fácil você encontrar isso. Mas é difícil hoje você encontrar alguém que está ali porque é cristão, porque parece que esse negócio está lá. Mas, irmãos, eu não quero que ninguém pense que a universidade e a Globo e não sei mais quem vai acreditar que nós temos uma proclamação verdadeira. Não é isso. O problema, irmãos, é quando nós acreditamos que nós não temos. O problema é quando estamos dentro de uma universidade, ouvindo uma aula de um professor e acreditamos naquilo que ele está falando, de que a nossa fé deve estar restrita à nossa vida privada. O problema é quando acreditamos que a sociologia, que a psicologia, que a ciência, que todas essas coisas apresentam a verdadeira solução para os nossos problemas e não o Senhor Jesus Cristo. É verdade que Deus está usando tudo isso para a sua glória, mesmo quando essas pessoas não sabem. É verdade que Deus está usando e usou ao longo da história gente que nem acreditava em Deus para que o seu nome fosse glorificado na terra. Isso é uma pura verdade. Mas a verdade é que também é que somente aqueles que têm essa mesma autoridade que Jesus está olhando nos olhos daquele homem e dizendo: os seus pecados estão perdoados. Somente quem vive, anda e conhece e está debaixo dessa mesma autoridade tem poder para nessa terra continuar conectando pessoas que estão sofridas. Nós não precisamos entregá-las às escolas para que o professor resolva. Nós não precisamos entregá-las para uma clínica terapêutica para que ela resolva. Nós não precisamos entregá-la a uma academia e a um estilo de vida fitness para que ele resolva. Nós não precisamos entregá-la aos programas da GNT para que esses programas resolvam. Nós não precisamos entregá-la a um novo projeto de vida, um novo emprego, para que isso de alguma maneira traga uma alegria, uma sensação. Não. Nós não precisamos disso, irmãos. Na verdade, enquanto nós cremos que os problemas e soluções para a nossa cidade
estão sendo interpretados e solucionados por A, por B, por C. Jesus e a igreja no Novo Testamento, por onde ela passava, esse evangelho ia quebrando estruturas, ia conectando pessoas. Por onde os irmãos, o povo de Deus passava, mesmo diante de perseguição, mesmo diante de qualquer luta, mas por onde eles passavam, o que acontecia é que aquela terra de trevas, aquilo que Jesus chama de terra de Zebulon, aquela terra que era totalmente perdida e desestruturada, pode ser harmonizada pelo Senhor. Porque Deus é aquele que transforma o caos em harmonia. Em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus cria os céus e a terra, Ele é aquele que coloca ordem nas coisas. E não somente Ele coloca ordem nas coisas, como faz com que tudo, toda a natureza e toda essa harmonia que nós conhecemos na natureza, sejam criadas pela sua própria palavra. Ele é aquele que fala e acontece. Ele é aquele que disse: haja luz e houve luz. Ele é aquele que com a sua voz quebra aquilo que possa ser mais duro na nossa vida. Ele é aquele também que com a sua voz derrama um consolo especial no coração mais quebrado que a gente possa conhecer. É a mesma voz, é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus. E Jesus viveu isso aqui na terra. Jesus viveu porque por cada cidade que Jesus passava, pessoas o procuravam. E pessoas não procuravam para que somente ele desse opiniões sobre a economia, sobre os 51 milhões do Gedel, sobre a Lava Jato. Não procuravam Jesus para ouvi-lo a respeito de César. Procuravam porque estavam curiosos. Procuravam porque estavam entusiasmados. Procuravam porque precisavam. Procuravam porque estavam ouvindo falar desse Jesus que por onde passava, a luz irradiava. Por onde ele passava, curas aconteciam. Por onde ele passava, pessoas eram quebradas e eram totalmente transformadas e se tornavam discípulos desse Jesus e passavam a falar, correndo todos os riscos que elas poderiam correr. A igreja em Jerusalém, ela vai passar por várias cidades. Ou melhor dizendo, a igreja em Atos vai passar por várias cidades. Você vai ver lá ela em Jerusalém. Uma cidade bem religiosa. Mas a igreja em Jerusalém proclama um evangelho que desestrutura aqueles corações apenas religiosos, apenas cerimonialistas, mas não conheciam Deus. O evangelho em Jerusalém, à medida que ele era vivido e pregado pela igreja, ele diretamente confrontava aquele tipo de religião fria, vazia, cerimonialista, apenas religiosidades. E à medida que a igreja vivia o evangelho, aquele estilo de vida apenas religioso, frio e vazio, era posto assim, para que todos pudessem ver, mas também conhecer um verdadeiro Jesus. À medida que aquela igreja foi perseguida e se dispersou, os discípulos caminhando, foram pregando e evangelizando, e a igreja se espalha por diversas cidades. Ela chega a uma cidade chamada Antioquia, que tinha lá aproximadamente 400 mil habitantes. Era uma cidade grande. Mas lá naquela cidade de Antioquia, quando o evangelho foi pregado, uma sociedade pagã, não era uma sociedade que gostava da Bíblia, do Antigo Testamento, que ia para a igreja, não era nada disso. Sociedade que não queria nada com um Deus que fosse único, nada com um Deus que fosse verdadeiro. Uma sociedade que não queria nada com um Deus que tivesse um caminho único para a vida delas, mas elas queriam sim coisas com os deuses que de alguma maneira eles pudessem nos consolar, nos confortar, nos abençoar, mas não mexer na estrutura da minha vida. Mas à medida que o evangelho chega em Antioquia, aquela grande cidade,
ela começa a ser mexida e moldada e transformada. Uma cidade extremamente cosmopolita, mas transformada por uma igreja. E a própria cidade, quando olhavam para aquela igreja, diziam assim: aqueles ali são pequenos cristos, eles são cristãos. A igreja não ficou ali em Antioquia, mas à medida que os discípulos caminhavam e viajavam, à medida que eles pegavam um barco, um cavalo e andavam por aquelas estradas romanas e chegavam a mercados, e chegavam a praças públicas, e chegavam a escolas, e chegavam a organizações políticas, até mesmo lá dentro do Império Romano. À medida que isso acontecia, ao invés dos discípulos e da igreja dizer assim: ó, Jesus está lá em Jerusalém, se você quiser conhecê-lo, vai lá para Jerusalém. Ou dizer que Jesus é uma coisa só para o coração e você pode viver do jeito que você quiser aqui dentro. Procura César, procura a escola romana, procura a filosofia grega. Aquela igreja, à medida que entrava dentro do núcleo do poder naquela sociedade do primeiro século, ela tinha a mesma proclamação que tinha em Jerusalém, que tinha em Antioquia. E a proclamação era Jesus. Era o evangelho que não somente tem poder para dizer levanta-te e anda, mas é o evangelho que tem poder para dizer os teus pecados estão perdoados. Por isso levanta-te e anda. Por isso vai viver a vida de Deus nessa terra, porque o verdadeiro problema, a verdadeira coisa que persegue e mata o nosso coração foi resolvida na cruz, e Jesus Cristo era proclamado como aquele que morreu e ressuscitou. Para pessoas que nem conheciam o Antigo Testamento. Mas aqui as pessoas conhecem, pensam muito, eu vou conversar com alguém, eu já sou totalmente calado, porque as pessoas leem muito, conhecem muito. O evangelho também chegou a uma cidade chamada de Atenas, e Paulo passava por aquela cidade andando, capítulo 17 de Atos, e diz que Paulo sentia no seu coração, no seu corpo, a dor de ver uma cidade inteira entregue aos deuses. E não pensa que é porque tinha imagem em toda esquina. Porque nós também não temos imagem. Nós não temos imagem em toda esquina dentro das nossas grandes cidades. Pelo contrário, na nossa escola de pensamento tem que tirar tudo isso da cidade hoje. Mas não é porque tinha deuses. Porque nós, se andarmos aqui na cidade com os olhos de Deus, você vai perceber quantos deuses, como a nossa cidade, como as pessoas ao nosso redor estão entregues aos deuses, entregues de maneira que não conseguem nem andar, entregues de maneira que adoeceram no coração, entregues porque estavam mortas em delitos e em pecados, como nós estávamos também outrora, ou como talvez você ainda esteja e está aqui hoje ouvindo esse sermão. Mortos, completamente mortos. Você vai ler a história de Atos, você vai ver isso. Em cada lugar, em lugares em que a escola de pensamento grega era mais forte, em lugares em que o Império Romano era mais forte, em lugares mais religiosos com judeus, todos os lugares por onde o Evangelho era proclamado, aquela cidade era mexida. Tem um texto que eu gosto bastante lá no capítulo 17 de Atos, que quando os discípulos chegam lá a Tessalônica, uma grande cidade grega também, a turma disse assim, aqueles caras que estão perturbando o mundo chegaram até nós. Amém? Você queria ter esse crachá? Aqueles caras que estão perturbando o mundo chegaram até nós. Porque o evangelho era proclamado, desafiava o mercado de trabalho religioso, desafiava o mercado de venda de carnes nos mercados públicos, desafiava as famílias que viviam uma vida de prostituição,
desafiava os homens que viviam uma vida totalmente perdida naquela época, desafiava não somente as mulheres para serem submissas ao marido, mas muito mais do que isso, naquela época, desafiava os homens a amarem suas esposas como Cristo amou a igreja. E esse negócio deixava a cidade em burburinho. Só que hoje a gente acha que Karl Marx conhece melhor a cidade do que eu, e do que Jesus, e do que a igreja. A gente acha que Adam Smith conhece melhor e sabe propor melhores soluções. A gente acha que Freud conhece melhor a alma humana e sabe propor soluções para os problemas dessas pessoas que estão sofrendo ao nosso redor. A gente acha que seja lá quem for o pensador, Nietzsche, sabe ler a alma humana e descrever quais são as reais questões. A gente acha que fulano do nosso tempo agora, que a gente assiste lá no YouTube ou no Facebook, todo dia uma palestra, uma palavra, 3 minutos, 2 minutos. A gente acha que esses caras aí, os pensadores da nossa época, muitos deles meio que sofistas, porque estão ganhando rios de dinheiro para dizer à nossa sociedade o que é melhor e pior para ela. Eles sabem sim o que é melhor para nós, mas a igreja não. E aí estamos lá sentados no escritório, as pessoas estão sofrendo, e a gente puxa o cartãozinho, assim, procura fulano, que lá no consultório dele tem a solução para você. Estou sofrendo e procura, entra lá na academia, vai fazer um crossfit para alegrar a tua vida aí, né? Tem uma solução para você. Aí puxa um outro cartão e diz, se matricula naquela escola, porque aquela escola ali vai dar um caminho legal para você. Faz o seguinte, larga teus estudos e vai fazer aquilo lá, estuda esse curso, que isso vai trazer alegria para você. Faz o seguinte, procura um pastor, um religioso, que ele vai te dizer umas palavras bonitas e você vai sair dali mais aliviado. Toma um ingresso aqui, vai ter uma palestra motivacional no teatro da Livraria Cultura, e você vai lá e você vai ouvir, você vai ver como você vai se animar com aquele negócio. Ou então, vamos lá para o Le Cirque, porque lá é legal, a gente vai rir a noite toda e você vai ver como você vai sair dali aliviado. A gente sabe e está, na verdade, entregando a cidade aos seus próprios deuses, ao invés de confrontar o coração e anunciar o verdadeiro Deus. Jesus, quando estava em casa, e Jesus, quando estava na sua cidade, ele foi procurado. Ele foi procurado por um homem que estava sofrendo. Esse homem, ele era paralítico. Esse homem estava deitado no seu leito. Ele não, possivelmente, inúmeras limitações naquela época. Não havia uma cultura de acessibilidade, como se tem muito hoje, e ainda assim nós sofremos bastante com isso. Não havia nada disso. Aquele homem que não conseguia andar, que ouviu que Jesus estava na cidade, pensou que Jesus poderia ter a solução para o seu problema. Mas talvez nem mesmo aquele homem sabia que o seu maior problema não é porque ele não conseguia andar. Como o maior problema da nossa vida não é a obesidade, não é a ansiedade, não é a hipertensão, não é a depressão, não é as crises que nós passamos. Nosso maior problema é o nosso pecado. E o maior problema que assola a nossa cidade é porque o pecado ele se ramifica de diversas maneiras. Na vida de uns, para prostituição, para uma vida louca, na vida de outros, até mesmo para a religião. E pessoas estão dentro de centros religiosos, dentro da cidade, vivendo uma vida ética, um padrão moral legal, mas estão perdidas porque estão entregues ao mesmo problema que aquele homem lá. E não conseguiam andar, como não conseguiam enxergar, ou ouvir, ou estavam mortos
e Jesus simplesmente olhava e mandava a pessoa sair da morte para a vida, mandava o aleijado se levantar e andar, o cego enxergar e tudo mais. Aquele homem vai até Jesus, provavelmente a maior expectativa dele fosse que Jesus dissesse assim: levanta-te e anda. E não estava só aquele homem e Jesus, mas estava ali também um bocado de fariseus, religiosos. Tinha muito. Naquela época, milhares e milhares de fariseus estavam espalhados ali pelo Império Romano, especialmente na região de Jerusalém, na região de Israel. Milhares e milhares. E sempre que Jesus estava ali pregando e ensinando o Evangelho e curando, os fariseus estavam ali ao redor. E prontamente aqueles fariseus disseram assim: este homem blasfema. Talvez como do tipo de coisa que nós vamos ouvir hoje, quando ao invés de acreditarmos nos discursos e narrativas das pessoas que estão ao nosso redor, confrontarmos e pregarmos um evangelho que verdadeiramente cura, verdadeiramente liberta, verdadeiramente transforma, ouviremos talvez a mesma coisa ou pior. É uma grande blasfêmia, é uma grande loucura o que esse homem está falando, o que esse homem está dizendo aqui. Tem nada a ver. Esse Jesus não tem nada a ver com essa história, não conhece, não tem solução, e o que ele está propondo aqui, ele não tem autoridade para falar. Quem é esse cara que está aqui para dizer a um homem que os seus pecados estavam perdoados? Talvez o mesmo tipo de situação que a gente encontra numa sala de aula, num consultório médico, no ônibus, quando vamos para um lugar a outro, no avião, para cá e para lá, a mesma coisa. Blasfêmia. Blasfêmia porque nós não acreditamos no discurso desse mundo. Blasfêmia porque nós não acreditamos nas narrativas dos problemas que as pessoas têm na sua boca. Mas nós conhecemos a real. E a real é resolvida por Jesus ali, quando ele diz: os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. E aí, Jesus conhecia o coração deles. Jesus, de uma forma assim poderosa, escutou, viu, percebeu o que estavam conversando lá. Falando sobre ele, sobre o que ele tinha feito. E Jesus, quando escuta, diz para os homens assim: o que é mais fácil dizer? Levanta-te e anda, ou perdoados estão os teus pecados? Aquelas perguntas de Jesus, que, sinceramente, se eu estivesse ali, eu não sei o que eu responderia. Aquela pergunta que silencia o ambiente. O que é mais fácil dizer? É mais fácil resolver os problemas fisiológicos, físicos, emocionais, sociais, econômicos, ou resolver a verdadeira fonte de todos os problemas que está no coração? E aqueles caras meio que calados, Jesus diz assim: é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade, não somente para dizer levanta-te e anda, mas ele tem autoridade, a palavrinha no grego muito especial, esse poder ativo, exousia, essa presença ativa de Deus na terra, nos mecanismos humanos, através de Jesus. Ele tem autoridade para perdoar os pecados, para curar os corações, para resolver não somente as pendências econômicas, físicas, emocionais, mas para resolver a verdadeira fonte. Para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. E eu ainda vou dizer: levanta-te e anda, filho. Levanta-te e anda. Sua vida agora é outra. Jesus, como eu falei melhor
colocando, como eu falei no início, a igreja não é a solução. A instituição, igreja, a Rua Santo Elias, 470, onde a gente está reunido aqui, não é isso. Mas à medida que Jesus nos tem para si, Ele vai se apresentar nessa terra. Porque a autoridade não é aquela que nos dá poder para termos riqueza, para termos voz, para termos cadeira num parlamento. Não é aquela que nos dá poder para ter emissora de televisão, para ter avião, para ter um bocado de coisa. Tudo isso pode estar a serviço do reino de Deus e pode ser uma bênção. Mas o tipo de autoridade que Jesus está falando é a autoridade que ela serve unicamente para realizar a vontade de Deus aqui na terra. A autoridade de Deus sobre a nossa vida, sobre o povo de Deus, serve unicamente para realizar a vontade de Deus aqui na terra, conectando pessoas ao Evangelho de Jesus, como ela mesma nos conecta a Ele, ao seu Evangelho. Nós não temos, nós não somos, mas nós temos. E nós temos a solução, e nós temos uma proclamação à medida que Ele me tem para si mesmo. Porque à medida que Ele me tem para si, Ele vai se apresentar. Como Ele andou na sua cidade e foi procurado, à medida que nós andarmos pela cidade, nós seremos procurados. E nós seremos sal da terra, luz do mundo. Não porque fazemos um evento da igreja, não porque chamamos a pessoa para ir para uma coisa assim, não. Nós seremos porque estamos vivendo, porque não acreditamos nas mentiras que os grandes pensadores deixaram para nós, de que a igreja não tem nada a ver com a cidade. Mas nós acreditamos na verdade bíblica de que Deus, na sua restauração, há de fazer uma nova cidade santa e celestial, a nova Jerusalém. E à medida que nós cremos nisso, nós podemos viver aqui na terra como que gotas dessa proclamação, da consumação do Evangelho na vida da gente. Conectando a educação na política, no coração, no sofrimento, nos consultórios, nos corações ao nosso redor, entre ricos, os mais ricos, entre pobres, dos mais pobres. Mas é a mesma proclamação do Evangelho de Jesus. Ele é a autoridade de Deus. E essa autoridade foi dada a nós, irmãos. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão e façam discípulos por onde vocês passarem. Para a glória do Senhor. Amém. Vamos orar? Se puder fechar os olhos para a gente orar. Queria aqui fazer desafio de alguém que quer dizer ao Senhor Jesus: Senhor, me toma, me tem em tuas mãos, para que eu seja a tua voz, o teu poder, a tua glória aqui em Recife, nessa terra. Mas primeiro eu quero falar para você que está com o coração doído, sofrido, talvez de uma maneira tão forte que nem consegue andar, nem consegue caminhar mais na vida, nem consegue se mover mais na história e se vê como um sujeito ativo, como alguém que está vivendo e fazendo a história, mas começou a se ver apenas como uma vítima, que não tem mais nome, não tem mais história. E Jesus, com o seu Evangelho, pode lhe dar um novo nome, uma nova história, curando o seu coração. Eu queria chamar você, se você quer orar,
dizendo assim: Senhor, cura o meu coração. Queria que você ficasse em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Cura o meu coração que está sofrido, que está adoecido. Cura, Senhor. Mexe, reestrutura, faz algo novo. Derrama um bálsamo, quebrantamento. Queria que você ficasse em pé. Me dá um novo nome, uma nova história. Mas você que também quer dizer assim: Senhor, me usa nessa terra, com a autoridade de Jesus. Amanhã no meu escritório, na escola, no meu trabalho, na minha casa, na minha vizinhança. Queria pedir que vocês colocassem de pé também no seu lugar. Deus, me usa. Eu quero que o Senhor me tenha, que o Senhor faça uma história diferente em Recife. Que o Senhor me use, talvez para que os rios sejam purificados dessa cidade. Que o Senhor me use, para que a educação seja movida com gotas da Tua graça, do Teu Evangelho, da Tua glória, e possa abençoar inúmeras crianças e jovens na nossa cidade. Senhor, me usa para que novas tecnologias, produção, possam de alguma maneira, ó Deus, refletir a Tua glória aqui nessa terra. Senhor, me usa para que pessoas que venham me procurar, para tentar se levantar e andar, para tentar resolver problemas secundários, possam conhecer o seu verdadeiro problema e a solução que é Jesus. Perdoados estão os teus pecados. Senhor, me usa para que o teu nome seja engrandecido, proclamado nessa terra de Recife, e através do teu povo aqui, dessa igreja, dessa comunidade, Senhor, o teu evangelho se torne vivo e ativo aqui na nossa cidade, Senhor. Fique em pé, irmão. Deus, toma a minha vida. Me usa lá naquele ambiente, naquela loucura. Abre a minha boca. Me faz, ó Deus, parar de ficar perdendo tempo com picuinhas. Parar de ficar perdendo tempo com um bocado de baboseira nessa terra. E, ó Deus, abre a minha boca para que o evangelho seja pregado e proclamado nessa terra, Senhor. Senhor, através do teu povo aqui, Pai, faz o rio de águas vivas fluir nessa cidade, Senhor. Fluir em nosso coração e através do nosso coração. Porque é tua promessa que se nós crescemos, se nós crermos no Senhor, serão rios e mais rios de água viva a brotar do nosso interior. E esse rio, por onde passa, ele transmite a vida, a cura, o poder, o renovo, a esperança para a nossa terra, Senhor. Que está em Ti, ó Pai. Não está no dinheiro, na política, não está no nosso corpo, não está na nossa mente, está no Senhor. Queremos entregar a nossa vida a Ti, Senhor. Derrama sobre nós do Teu poder e da Tua graça e da autoridade poderosa, viva e atraente do Teu Evangelho, Senhor, em nome de Jesus. Amém.